Nesta semana, a Comissão Parlamentar Mista de Investigação do 8 de janeiro, também chamada de CPMI do golpe, interrogou mais personagens envolvidos nos atos. Prestaram depoimento Jorge Eduardo Neme, ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, e Jean Lawande Júnior, cujas ações golpistas foram reveladas em conversas com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Jandira Fegali, que é médica e deputada federal pelo PCdoB do estado do Rio de Janeiro. Deputada Jandira Fegali, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer é meu, eu agradeço o convite, estou aqui à disposição de vocês. Deputada, semana de trabalhos em Brasília, na CPMI do golpe, vários personagens envolvidos nos atos, mas o que chamou a atenção, deputada, e me permita, foi a dissimulação, a falta de memória, não foi isso, não quis dizer aquilo, sobre os atos e as conversas gravadas que vieram à tona depois que o celular do tenente-coronel Mauro Cid foi apreendido. Queria lhe ouvir sobre os trabalhos na CPMI do golpe, deputada Jandira Fegali. Então, primeiro, dizer que o contexto da CPMI é uma presença de parlamentares, infelizmente, há parlamentares investigados na CPI, né? E nós estamos tentando, desde o início, retirá-los de lá, porque é muito difícil você fazer uma investigação tendo investigados com acesso aos documentos sigilosos que são encaminhados para a CPMI. Então, esse é um esforço, nós já apresentamos questão de ordem dirigidas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente do Congresso, já que é uma comissão parlamentar mista, para tirar esses parlamentares de dentro da CPI, particularmente um que está lá, que é o deputado André Fernandes, já que o Marcos Duval, com a pressão, né, não só da questão de ordem, mas com a busca e apreensão na casa dele, ele mesmo pediu para sair. Então, esse já é um primeiro problema. O segundo são as duas teses que estão colocadas na CPMI. Nós estamos levantando que o 8 de janeiro não foi um fato isolado, ele faz parte de um processo, de um planejamento golpista que foi estimulado durante 4 anos, mas tem fatos determinados que a CPI, no seu planejamento aprovado, no plano de trabalho da relatora Elisiane, parte de 30 de outubro, que é o segundo turno da eleição em diante, né? E esse é um processo que teve vários momentos que revelam que houve uma ação estimulada, instigada, construída e planejada para chegar no 8 de janeiro. Então, e há uma outra tese de que diz que o 8 de janeiro é um fato isolado e que a culpa é do governo Lula, que não se defendeu e que teve um processo de omissão que permitiu a invasão dos 3 prédios dos 3 poderes. Então, são 2 teses que, obviamente, estão postas ali. Nós conseguimos aprovar o plano de trabalho que investiga o processo, e é nesse que nós estamos focados. Nisso, já começaram a acontecer os depoimentos, o que nós estamos vendo é um festival de mentiras, de dissimulações, de fatos que estão escancarados e que nós estamos confrontando na CPMI. O primeiro foi o da PRF, né, que já está claro que ele mentiu quanto à ação da PRF no segundo turno, nos bloqueios das estradas e com todos os dados, inclusive uma possível corrupção na licitação dos blindados, empresa essa que ele, até onde nós temos dados, ele tem uma relação direta, né, o ex-diretor da PRF Nacional tem uma relação direta, inclusive de trabalho, de emprego, de uma relação de vínculo com a empresa, né, a Combat, que está todo mundo, inclusive a grande mídia, colocando. Depois, a gente tem uma declaração aberta do ex-diretor de operações da Polícia Militar do DF, que diz que a Polícia Militar se omitiu, mesmo tendo os dados de inteligência, e declarou que o acampamento era protegido pelo Exército, né, e que, a partir do acampamento, os atos golpistas eram, de fato, planejados e formulados. Tivemos o depoimento de Jorge Washington, que trabalhou nos acampamentos e na montagem do ato terrorista do aeroporto de Brasília, né? E ele disse que foi muitas vezes o acampamento, né? Muitas coisas ele não disse, mas ficaram tacitamente colocadas. E depois o depoimento do Jean Lawande, que era ali, como a gente
disse, quer dizer, eu não disse lá, mas ficou nítido. E aqui eu posso dizer o chamado batom na cueca, né, que é uma fala muito machista, mas é a fala que melhor expressa o que a gente quer dizer, é a coisa mais difícil de contestar, que é exatamente a fala dele com o Mauro Cid, é uma sequência de um pedido insistente de montagem de um golpe a partir do ex-presidente Jair Bolsonaro, que só não deu a ordem do golpe porque não teve sustentação no alto comando do Exército, né, e nem internacional, mas ele pedia, insistia para que o golpe fosse dado a partir do comando, e quando ele não veio, por falta de sustentação, ele disse, então vai ser com o povo. E logo depois você teve o 12, que foi a diplomação do Lula, o 24 na véspera do Natal, que foi a bomba, e depois o 8 de janeiro, que foi a invasão dos 3 poderes. Então está nítido aí um processo, né, claro, de construção dos atos golpistas no Brasil. E, deputada, a gente sabe também que a propositura da CPMI, ela veio de um lado bolsonarista, já numa tentativa de colocar essa dúvida da origem do golpe, da tentativa de golpe, que diz do dia 8, mas como a senhora já bem colocou, é bem anterior a isso, foi todo um processo. E a gente sabe também que essa direita bolsonarista no Congresso tem usado esses locais de discussão para fazer encenações, para fazer um tipo de performance, para ir para as redes sociais. A gente pode avaliar que eles estão perdendo a força a partir de que se observa que o que está sendo dito é mentira, de que as questões que estão sendo colocadas o castelo de areia deles está caindo? Não, vai cair mais, né? Porque terça-feira que vem é o Mauro Cid. Imagina, o celular dele é um cipual de declarações golpistas, inclusive o preâmbulo de um ato institucional do golpe, com passo a passo de como destituir os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, como substituir, com quem substituir, como fazer o ato vamos dizer, de destituição do presidente eleito, como dar o golpe institucionalmente estabelecido, ou seja, não vai ter como negar. Né? Você veja, o Jean Lawande, ele mentiu, dizendo que ele queria uma ordem para apaziguar o país, é uma coisa absolutamente ridícula. E como não houve a prisão dele na CPI, nós entramos com a notícia crime na Procuradoria-Geral da República, já foi protocolada para que devidas providências sejam feitas. Né? Inclusive, é muito ruim para o Exército Brasileiro que um oficial, né, um coronel, vá a uma CPI com esse comportamento, e o Mauro Cid também é um tenente-coronel que já está preso. É possível que ele não queira dizer nada, mas nós vamos confrontá-lo do mesmo jeito, porque ele, como investigado, ele não é obrigado a criar provas contra ele próprio, mas nós vamos inquiri-lo da mesma forma. E depois é o Anderson Torres, né, que é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e que era o secretário de Segurança, que tirou férias, né, aquelas férias já marcadas, estava de férias nos Estados Unidos no 8 de janeiro. Ele vai querer se isentar, porque não estava aqui, essa coincidência de férias no dia 8, mas quando ele voltou para o Brasil, deixou o celular lá, né? Ele vai ter que explicar isso também. Então, assim, é uma sequência de depoimentos que, obviamente, vão deixando claro para a sociedade o tamanho do envolvimento dos bolsonaristas e do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro nesse processo. Eu acho que o dia 8 ele já está ficando muito claro, mas nós estamos indo atrás dos mandantes, dos mentores do processo, dos financiadores do processo, e nós precisamos também alcançar as plataformas, né, que permitiram a divulgação dessa rede de ódio. É importante que a gente também faça isso. Até porque, deputada, vem sendo divulgado aí, depois da apreensão dos celulares, né, toda a logística no entorno, por exemplo, dos acampamentos em frente aos comandos militares do Brasil inteiro, de como essas pessoas que estavam acampadas ficavam diariamente, com comida, alimentação, banho, ou seja, tinha toda uma logística preparada. Mas a minha pergunta, no que diz respeito ainda aos interrogados que foram ouvidos nesta semana na CPMI do golpe, sobre possíveis vozes de prisão. Isso foi cogitado em algum momento, deputada? Foi. O próprio Jean Lawande, quer dizer, o Silvinei já era uma coisa,
que estava nítida, né, que podia ter sido feito. No caso do George Washington, ele já estava preso, mas podia se agregar a ele um aumento de pena por uma nova voz de prisão. Só que ali no caso, ele permaneceu calado na maior parte das perguntas que o comprometeriam. No caso do Jean Lawande, poderia ter sido dado voz de prisão, porque a mentira dele era muito visível. Ele podia ter não falado nada naquele momento, né, em que ele podia se incriminar, mas ele continuou falando e mentindo. Então poderia ter sido dada a voz de prisão e não foi dada. Foi reivindicado, o deputado Rogério Corrêa levantou. Eu fui ao presidente falar com ele pessoalmente ali sobre isso, mas ele decidiu não fazê-lo, por isso nós entramos com a notícia crime, né? Em relação aos próximos, nós vamos ver como a CPI vai se comportar. O Mauro Cid já está preso, né? O Anderson Torres está com tornozeleira, foi embora, não está preso mais, e nós vamos ver como é que será o comportamento dos próximos depoentes, né? Para que a gente possa conduzir a própria CPI. O que não pode é desmoralizar a CPI. O Lawande quase consegue fazer isso com aquele discurso ridículo, né? Tentando infantilizar, idiotizar a própria comissão parlamentar. Vamos ver como a gente faz. Agora, ridículo mesmo foi o comportamento dos bolsonaristas diante daquele depoimento, né? Teve bolsonarista que defendeu o depoimento do coronel, que quase que aplaudiu o coronel, uma coisa que eles vão abraçando as pessoas, né? Fazendo uma defesa inacreditável desse tipo de depoimento. É muito feio, né? Fica muito feio, muito desqualificador esse tipo de comportamento. Nenhuma CPI, eu já participei de várias, aplaude depoente preso. Quer dizer, uma coisa fica abraçando no intervalo, quer dizer, é uma coisa muito feia, né? Mas, de alguma forma, mostra o vínculo dos bolsonaristas com esses golpistas que estão indo à CPMI.